para mais uma questão aqui. Nessa eu vou pegar o verdadeiro ou falso da parte de ótica, porque é interessante, porque ele discute algumas questões conceituais, né? Na real é só baseado em conceitos. Então é interessante para revisão, né? E discutir algumas coisas aqui que pode ser que tenha alguma dúvida, né? Nas ideias aí de vocês. Esse é da prova do período passado, 2018-2, é a questão 3 da AP1. Então ele vem com 5 itens, né, 5 frases, 5 sentenças, e ele pede que se justifique tanto quando a resposta for verdadeira, né, quando você marcar verdadeiro, quanto quando você marcar falso. Então, com isso a gente precisa saber, né, exatamente o que a gente está dizendo, querendo dizer, para poder justificar. Então vamos lá. Na primeira frase, ele diz o seguinte: o modelo de propagação retilínea da luz é adequado para explicar o comportamento da luz ao passar por fendas com larguras tão finas quanto a largura de um fio de cabelo, da ordem 0,1 milímetro. Bom, isso é uma questão falsa, né? Isso é uma sentença falsa. A gente lembra ali que na experiência 3, né, que tem um cartão com 2 fendas, né, uma grande e uma pequena. Quando a gente olha uma fonte de luz pontiforme projetada nessa fenda maior, a luz a gente consegue ver a propagação dela de forma retilínea, né? Ela se comporta como a teoria corpuscular, né, do Newton, né? Ela se propaga em linha reta, e a gente vê o feixe de luz certinho, né? Quando a gente olha pela fenda pequena, nessa experiência, a gente vê a luz de maneira difusa. Então ali ela não está se propagando de modo retilíneo, né? Isso quer dizer então que essa sentença é falsa, né? A gente só consegue ver a luz se propagando em linha reta por fendas de tamanhos maiores, né? Esse tamanho que foi indicado por eles aí não serve, não condiz com o modelo de propagação retilínea da luz. Então é uma questão falsa. A segunda sentença, ele diz: quando um raio luminoso se propaga em um meio uniforme e incide outro meio uniforme e de índice de refração diferente do primeiro, os raios incidente, refletido e refratado estão sempre em um mesmo plano. Então é aquela situação das questões onde tem um raio, tem a normal, e a gente vai ter um raio refletido, né? Aqui vai ser o mesmo ângulo, ou a gente pode ter um raio refratado com índice de incidência, um índice de refração menor, né? Um ângulo então menor para o raio, ou maior, enfim, depende da situação. O que ele diz é que isso tudo está no mesmo plano, e é uma sentença verdadeira, porque se baseia no princípio básico, né? Acho que no primeiro princípio da reflexão, né? É que tudo seja coplanar, para a gente poder traçar a normal e medir os ângulos e medir o índice de propagação, e a gente ter o modelo aqui, né? Na real, que a gente está examinando, que é o modelo de propagação em linha reta. Então, se a gente diz que isso aqui está em linha reta, e ele bate e volta aqui num espelho plano, e a gente tem como imaginar uma normal, né? E daí medir o ângulo, né? de reflexão e de incidência. Tudo se baseia no princípio de que as coisas estão todas em um mesmo plano, porque senão seria impossível a gente traçar os ângulos, a gente precisaria de uma outra geometria, né? A geometria plana aqui básica não caberia para a gente, não seria uma ferramenta. Então é verdadeiro, porque é o princípio da reflexão, da própria teoria de reflexão, de reflexão, né, da luz.
Aí então vamos ao próximo item aqui, a próxima sentença. Ela diz: o índice de refração de um meio transparente depende da cor da luz incidente. Isso aí é verdadeiro. Essa dependência a gente pode lembrar da experiência lá com o prisma. Quando o raio entra e aí ele sai em várias cores, né? Sai lá formando o arco-íris, aquela capa do disco do Pink Floyd. E a experiência que a gente faz nas aulas de CF, né? Por que o raio se divide aqui, né? O raio branco é a junção de todas as cores, né? O branco é a junção de todas as cores. Então quando ele bate ali, que a refração, no caso ali do prisma de acrílico, acho que é acrílico o material, ele faz com que os raios, o raio se divida, né, de acordo com a velocidade de cada cor, né? Porque tem uma que sai mais rápido, outra que sai mais lenta, elas saem em feixes separados, né? Então, por essa justificativa, né, essa experiência justifica a afirmação, né? Dependendo da luz incidente, dependendo da cor, né, da luz incidente, ela vai ter uma velocidade diferente ali de refração no meio transparente. Aí vamos à próxima sentença. Ele diz: a posição da imagem no espelho curvo não depende da posição do ponto de observação. Bom, isso é falso, né? A gente pode afirmar, por exemplo, a gente pode justificar, se a gente pega um espelho côncavo e a gente coloca, vamos dizer que aqui é o ponto focal, a gente coloca um objeto aqui depois, entre o ponto focal e o espelho, esse objeto aqui, ele vai formar uma imagem virtual aumentada, né? Só a gente pensar naqueles espelhos de barbear ou de maquiagem para as meninas. E se a gente posicionar ele fora do ponto de foco, a gente pode ter a formação de uma imagem real invertida aqui, né? A gente pode ter essa formação de imagem. Isso variando a posição do nosso objeto. Então, dependendo do ponto em que a gente observa o espelho, a gente vai ver um reflexo diferente. Logo, nossa afirmação ali, nossa sentença é falsa. Aí passando para a última sentença, uma outra questão interessante sobre princípios de ótica, que é a seguinte: a região da penumbra é causada por uma fonte de luz pontiforme. Bom, uma fonte de luz pontiforme a gente pode entender como a luz lá do LED na experiência, né? Em que a gente projetava uma sombra no anteparo e calculava o tamanho da sombra, provando, né, a propagação retilínea, né, usando a geometria de triângulos para provar que a luz ela se propaga de maneira retilínea. Para isso a gente usou uma fonte pontiforme e a gente teve uma sombra sem região de penumbra. Quando a gente tem uma fonte extensa, tipo o Sol, né, uma fonte de luz extensa, a gente tem que, se a gente tem um objeto e um anteparo, o que a gente vai projetar como ela vai emitir vários feixes de luz, a gente vai ter uma região que é de sombra, mas a gente vai ter na região vizinha a essa sombra, vou botar aqui a seta de direção dos raios, fonte extensa. A fonte extensa vai projetar uma região de sombra e vizinha à sombra a região de penumbra. Então, a questão é falsa porque a região de penumbra é causada não por uma fonte de luz pontiforme, mas por uma fonte extensa. Com isso a gente fecha essa questão, né, e os comentários.
Qualquer dúvida, vocês por gentileza nos sinalizem para que a gente possa debater um pouco melhor. Obrigado.